Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, nós vamos iniciar aí mais um estudo, né, do Gênesis e da Gênese, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. O nosso estudo a partir de agora é gravado, né? A gente coloca lá no canal da Casa do Caminho. E para dar início ao nosso estudo de hoje, vou pedir para Marilene fazer a prece inicial por nós. Senhor Jesus, é com muita alegria de estarmos participando desse estudo e contamos com o auxílio dos mensageiros de luz que nos acompanham para que possam nos intuir, nos trazermos conhecimentos para a nossa evolução. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios, põe a fé em meu coração, sal de amor que me conduz, na vida que me agasalha. Enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dai-me força no caminho para lutar, para vencer, transformando os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueça de mim. Nas bênçãos da compaixão, guarda-nos em teu coração de paz e de amor sem fim. E que essa paz possa transcorrer no nosso estudo. Que o Senhor permita que temos um grande entendimento e que possa iluminar o nosso orientador Tiago para tudo que transcorra na tua paz, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Gente, na primeira parte aqui então, né, nós vamos estudar a Gênese. E no estudo passado, nós ficamos no item 51, né? E aí, na discussão desse item, surgiu aí a comparação dele, né, com o Pentecostes. E aí nós ficamos nesse estudo de hoje, a gente reler esse item 51, fazer algumas comparações, né, com o Pentecostes, que eu acho que vai enriquecer aqui a nossa discussão. Vamos então ler esse item 51 novamente, para a gente ver do que ele se trata, né? E aí depois nós vamos falar um pouquinho do Pentecostes. Nós estamos então no capítulo 1 da Gênese, de Allan Kardec, e o item 51. O capítulo primeiro, né? Ele fala do caráter da revelação espírita. Então vai trazer para nós aí a maneira, né, que a doutrina espírita foi trabalhada, né, por Allan Kardec, pelos espíritos, pelo grupo, né, de encarnados ali que ajudava Allan Kardec também. Então vai trazer para nós como que essa revelação se deu, né? E uma das coisas que nós discutimos aí nos itens anteriores foi de que o espiritismo ele não é uma doutrina personificada em um único líder, em um único, né, organizador, vamos dizer assim, ou em um espírito só, né, baseado só no que um espírito diz. Mas ele é um conjunto, né, de orientações vindas de diversos espíritos. Então, por isso, né, o nome de doutrina dos espíritos, né, que Allan Kardec faz questão de frisar, que é a doutrina dos espíritos, não é kardecismo, né, como algumas pessoas gostam de referir a doutrina espírita. Então, nós estamos vendo, né, as consequências dessa doutrina espírita ser de múltiplas personalidades, né, de múltiplos orientadores, de múltiplos espíritos, né, as ideias virem de vários espíritos distintos, e como que essa maneira, né, que a doutrina espírita foi trazida repercutiu para
o que nós temos hoje, né, como doutrina espírita religião. Então, no item 51, fala assim: ó, tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre o que haviam de firmar-se as ideias não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Então, o que está falando aqui para nós, gente, é a maneira, né, que a doutrina espírita foi compilado os ensinamentos. Então, era uma metodologia, né? É bom a gente repetir isso só para ficar bem claro. Era uma metodologia em que se fazia a mesma pergunta para vários médiuns em vários locais diferentes, né? E as respostas do Livro dos Espíritos e das outras obras, né, de Allan Kardec, das outras obras básicas também, só eram colocadas aquelas respostas que tinham um padrão, né, de respostas, ou que era feito o questionamento e que a resposta dada era a mesma. Com isso, né, tinha-se então uma confiança sobre o que seria escrito no Livro dos Espíritos, né, ou a obra, seja ela qual for. Então, o que nós percebemos, né, é que isso dá uma certa credibilidade, né, ao que é colocado nessas obras. Então era esse que era a metodologia. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fato, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos e, ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Então, aqui, gente, a gente percebe que mesmo que a doutrina espírita seja, né, um, uma organização de ideias de vários espíritos, né, que essas respostas eram padronizadas, né, ela não é uma doutrina de discutir isoladamente, né? Então, nós demos o exemplo no último estudo, né? Vamos imaginar aí que aqui, né, em Sete Lagoas, nas diversas casas espíritas, cada uma, né, receberia uma orientação de um espírito, né, seja qual for, não teria uma organização ali para juntar essas ideias, né? Então, teria uma tendência muito forte de cada um ter a sua concepção, né? Discordar muitas vezes da concepção de outro, e isso gerar até divisões, né? Em vez de unir, separar. Então, o que aconteceu com a doutrina espírita, né, na codificação? Por mais que essas ideias fossem coletadas, né, em locais diferentes e sempre colocadas nos livros, né, aquelas respostas que tinham o mesmo sentido, precisava de alguém, né, ou de responsáveis para organizar, para falar, ó, vai ser desse jeito aqui. É isso aqui que nós vamos relatar no livro. Por quê? Aí dá uma ideia central para todos os seguidores. Isso é importante porque tem coerência, né, na religião. Então, isso une, né? Se a gente for parar para pensar, na maioria, né, grande maioria dos centros espíritas que a gente vai, os ensinamentos são os mesmos, né? Não tem, assim, ideias próprias. A gente vê de vez em quando o povo inventando umas coisas aí que
que não tem muito a ver com o espiritismo, mas isso são casos isolados, né? No geral, a doutrina espírita mantém o padrão assim de ensinamento, né? De referências, né? Que possam ser utilizadas. Então, a gente vai em casos diferentes, mas sempre vai escutar, né, a mesma coisa, se for o espiritismo sério mesmo, né? Então, o espiritismo tem essa característica também, de ser uma ideia vinda de vários espíritos, mas uma ideia concisa, uma ideia padronizada e que atende a todos os seguidores. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais e melhor. Então, só explicando que para nós, né, a consequência que teria se a gente começasse a tratar, né, o espiritismo de forma isolada, em cada centro, né? Cada um não, aqui no centro tal, quem comunica é só o espírito tal. E aqui as ideias nossas são essas. Aí lá no Silva Jardim é só o espírito tal que fala, e se ele falou com a gente foi diferente, foi isso aqui. Percebem que se fosse dessa maneira, a tendência seria de separação ao invés de união. Então, são características importantes da revelação, né, da doutrina espírita. Essa de as ideias virem de um grupo de espíritos, né, de essa ideia ser organizada por Allan Kardec e o grupo de encarnados que auxiliavam, e dessa ideia ser difundida da mesma forma para todos os locais, né? Então, isso faz com que a doutrina espírita, ela atenda de forma padronizada, de forma justa, né, de forma clara, todos os seus seguidores. Não tem privilégio para uns, castigo para outros, né? A doutrina espírita é tudo mais democrático, então não precisa ali da pessoa fazer um curso, né? Ou uma faculdade, ou um seminário, para ir dar uma palestra, por exemplo. Né? Lógico que a pessoa tem que se preparar, né? Se ela não tem experiência oratória, ela talvez faz um curso ali com alguém da casa mesmo. Eu quis dizer assim, que não precisa de um curso, muitas vezes pago, né? Fora da instituição, uma coisa mais formalizada assim, né? Não precisa disso. Geralmente, né? A boa vontade é suficiente. E aí aprende-se, né? Dentro da casa mesmo, com aqueles irmãos ali que já têm mais experiência, e depois começa a trabalhar, né? Então, até nisso a doutrina espírita é mais democrática. A Igreja Católica, por exemplo, né, para ser padre, tem que fazer não sei quantos anos do seminarismo, né? Depois fazer o voto de castidade, não pode casar, né? Não. Na doutrina espírita as coisas são mais voltadas para o espírito, né? O espírito e a consciência. Então não tem problema se é casado, se é solteiro, se é homossexual, se é preto, se é branco, não tem problema nenhum. Por quê? Espírito, gente. Não tem nada disso, né? O espírito é a parte inteligente. Então, na doutrina espírita, né, quando a gente trata disso, né, de forma consciente, ela se torna muito mais ampla, acolhedora, democrática, né? Então, é importante falarmos isso também, principalmente nesses momentos de divisão, né, que a gente tem visto por aí. Divisão na política, né? Divisão no mundo, guerras acontecendo, divisões nas religiões, né, por causa de partidos diferentes, de ideias diferentes. Chega ano de eleição, gente, é um desespero, inclusive em casa espírita, né, porque um grupo
vota em tal, outro grupo vota em outro. E o problema não é esse, né? As ideias, elas podem ser diferentes. O problema é que as pessoas brigam porque não quer entender e aceitar a ideia do outro. Ou muitas vezes quer, né, que o outro siga as ideias deles. Então acontece muito disso também. É importante nós falarmos, então, né, de como que a doutrina espírita foi fundamentada, né? Boa tarde, Dário, bem-vindo. Ela foi fundamentada, então, de um Boa tarde a conjunto de todos. ideias, boa tarde, de um conjunto de ideias, né, vindas, né, de grupo, né, de espírito organizado ali pelo espírito de verdade, né, organizador espiritual, vem como consolador prometido, né, de Jesus, e enquanto, né, encarnados, organizado ali por Allan Kardec, seus seguidores e seguidores, né, auxiliares também, e essa ideia organizada e difundida, então, né, de maneira ali padronizada para todos. Boa tarde, Vânia. Gente, então, né, como surgiu aí no último estudo, né, a Marilene trouxe para nós a questão aí do Pentecostes, né, que aqui a gente fala, então, mensagem sendo passada, né, e aí nós combinamos, então, de fazer uma comparação dessa, desse item da Gênese, né. Quem entrou aí agora, pessoal, nós estamos no item 51 da Gênese, e agora nós vamos fazer uma comparação, né, desse item 51 com o Pentecostes. Pentecostes está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no início dele. Vamos ver o que fala para nós aqui, então, o Pentecostes. Lembrando, né, gente, Pentecostes então era uma festa, né, que já acontecia nos tempos lá de Jesus, acontecia desde antes, né, relacionada ali também com a colheita, né, festividade, então, que ocorria. E hoje, né, o que a gente chama, quando fala de Pentecostes, a gente lembra desse fenômeno, então, que aconteceu ali dos discípulos, né, segundo narrado aqui, falando em várias línguas. Como nós discutimos no último estudo, né, e é também um dos objetivos da Gênese, que é essa obra que nós estamos estudando, é trazer, né, um dos títulos da Gênese também é Milagres e Predições, né, conforme a doutrina espírita. Então, quando a gente avança um pouquinho mais no livro, vai nos explicar que vários desses fenômenos, várias das coisas ali até então inexplicáveis, né, que aconteciam tanto na época de Jesus quanto antes e que a gente tinha como milagres, ou são explicados pela ciência comum que evoluiu, né, ou, né, muitas das vezes aí são frutos, né, da mediunidade, que também sempre aconteceu, mas que ela foi elucidada, né, de forma clara através do espiritismo. Então, o Pentecostes, né, se a gente vê isso à luz da doutrina espírita, o que nós estamos, o que a gente percebe, né, que acontece então, é um fenômeno, né, de mediunidade. Então, uma mensagem vinda através de algum espírito, tendo médiums ali, no caso, os discípulos, e passando, né, essa mensagem e outras pessoas, né, recebendo, então, a mensagem. Mediunidade, né, significa meio, né, e a gente lembra aí, médium, né, um meio de comunicação, então. Vamos à leitura aqui do texto, capítulo 2, então, de Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o de um vento forte, que encheu toda a casa e que se encontrava
que encheu toda a casa em que se encontrava. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar. Isso aqui é interessante também, né, gente? Porque muitas religiões, elas muitas vezes até condenam, né, a mediunidade, mas aqui o texto é muito claro, né? Que os espíritos, os discípulos, né, aqueles que estavam lá, começaram a falar o que o espírito que comunicava ali, né, queria, né, ou concedia aqui no caso, concedia aqui no sentido de deixar mesmo, né, falar assim, como convinha para aquele espírito, então, né, expressar-se. Isso aqui no fenômeno mediúnico, né, a gente tem algumas ressalvas quanto a essa linguagem, mas aqui também é uma maneira, né, de dar mais confiabilidade, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente percebe é um fenômeno mediúnico, né, acontecendo. Eu pesquisei sobre esse significado aqui, né, dessas línguas de fogo, né, que me chamou a atenção, e o fogo, né, ele está relacionado com renovação, ele está relacionado com, o, com a fala mesmo inflamada, né, com o ardor ali missionário, foram coisas que eu vi também. Então, o que a gente percebe aqui é que se trata, né, de uma mensagem nesse sentido de renovação, né? Uma comparação que tem também é o fenômeno lá da Torre de Babel, onde vários ali falavam em línguas diferentes e ninguém conseguia entender ninguém, né? A Torre de Babel, a simbologia dela é uma torre, né, que queriam fazer e que ela tocasse os céus, né? Então, representa também a ganância, né? Muitas vezes a nossa ideia de querer ser como Deus no sentido assim de legislar, de poder tudo, né? Então, entre aspas, né, acontece ali um castigo, acontece um fenômeno ali que as pessoas não conseguem se entender, se comunicar, representando para nós que quando, né, nós temos essas ideias distintas, essas ideias de ganância, né, ou de egoísmo, acontece exatamente esse fenômeno de separação, esse fenômeno de não entender o outro, né, de defender sempre a sua parte. Aí era como se a linguagem, né, fosse só sua, você, ninguém te entendendo, você não entendendo ninguém, e com isso uma tendência de isolamento e separação. Interessante, né, pessoal? Porque no item 51 da Gênese, o que está sendo falado para nós é exatamente de uma comunicação, né, de uma organização da doutrina espírita vindo de várias ideias compiladas, organizadas, né, pelo nosso codificador Allan Kardec, e essa ideia organizada, difundida, né, para todos os seguidores, de maneira equivalente, né, de maneira justa. Não tem preferência, não tem nada disso. Então a doutrina é acolhedora para todos. O Pentecostes, então, né, uma coisa que chama a atenção, além dessa linguagem renovadora, é que acontece logo após, né, a vinda do Cristo. E o principal trabalho de Jesus foi esse de união, né, de união de um povo dividido. Então tinha o povo judeu, tinha os samaritanos, né, tinha fariseus, tinha gentios, segregava-se prostitutas, mendigos, e Jesus vem com uma mensagem universal para todos, né? Então, se antes de Jesus era Torre de Babel, confusão, egoísmo, né? Depois de Jesus, a tendência, né,
desde que sigamos os seus ensinamentos, essa tendência é de união. Essa tendência é de uma mensagem universal que acolhe a todos, né? Então Jesus sai, né, daquela doutrina patriarcal do judaísmo e ele vem com uma doutrina paternal, né? Então Deus deixa de ser o Deus dos judeus, o Deus dos exércitos, o Deus vingativo, para ser Pai, né? Enquanto o Deus patriarcal era um Deus poderoso vinculado a posses, o Deus paternal, né, que Jesus nos ensina, é um Deus poderoso de poder, né, de conseguir assim tudo, né, que é o mesmo Deus que a doutrina espírita também nos ensina. Então a primeira coisa, né, fica claro que para nós é esta união, né, essas ideias universais. A lei de amor, né, que Jesus nos ensina, ela é aplicável para todos. Alguém quer comentar, gente, alguma coisa? Ô, Tiago, quando você traz aí a questão do Pentecoste, que era uma festa judaica, né? Que foi feito logo após a Páscoa, né? Parece que eu li também, parece que foram 50 dias após a Páscoa, né? E que foi assim, pela visão espírita, foi um fenômeno, um processo mediúnico, né? Mas pelo entendimento do catolicismo, foi apenas algum fato milagroso, é isso que dá para se entender, né? Porque associando-se a visão espírita no acontecimento antes de ser relatado a doutrina espírita, ou seja, levado aos conhecimentos, né? Porque essa mediunidade pentecostal, ela florou bem antes, não foi isso que você trouxe na semana passada? Isso, a festa de Pentecostes, ela acontecia, né, desde antes. É chamada também de festa da colheita. Para as Sim, religiões, né, que não concebem, eu não vou dizer nem que não entendem ou que não estudaram, né, porque muitas vezes as religiões também is- é, investigam sobre mediunidade, estudam e tal, mas simplesmente não aceitam, porque não convém. Então vamos dizer assim, para aqueles que não concebem a mediunidade ou que não entendem a mediunidade, fica mesmo nesse sentido de ser algo milagroso, de ser algo sobrenatural. O que a mas doutrina, a doutrina ah, espírita também não associa o Pentecoste como seja um fenômeno mediúnico. Associa? o que aconteceu ali desta comunicação, né, que é narrada aqui, é um fenômeno mediúnico. Ah, A doutrina espírita ela não tem assim a simbologia, né, de trazer isso como um ritual, né, ou alguma coisa do tipo, né? A parte do rito não, vamos dizer assim, não interessa, né? Seja o rito qual for, não interessa para a doutrina espírita, mas assim, o fenômeno, né, que aconteceu, a gente entende como um fenômeno mediúnico. Por quê? Houve, né, uma comunicação vinda de espíritos e tinham ali, né, pessoas que serviram de meio para que essa comunicação acontecesse. Então são os médiums, né? E essa comunicação foi feita, né? Porque o que a gente vê aqui no texto seguinte é que todas as pessoas ali entenderam então o que aqueles discípulos, né, no caso ali, falavam através do Espírito. Então, isso é, né? O que a gente entende na doutrina espírita é o quê? Isso é mediunidade. Deu para entender? sim, mais ou menos tirou minha dúvida, porque não se fala muito na doutrina espírita sobre essas mediunidades que tinha antes da vinda do conhecimento de Allan Kardec, né? Se fala muito sobre as manifestações das mesas girantes, etc, etc. Por isso, a minha Uhum. curiosidade, se antes do conhecimento de Allan Kardec já existia muitos processos mediúnicos, mas vindo de Jesus, né? Mas aí, como médio, aflorado, assim, foram os discípulos, mas foram como se fosse apenas um fenômeno esporádico, não deram muito
ênfase o que aconteceu, né? Porque só veio mesmo a divulgar a doutrina a partir dos conhecimentos de Allan Kardec, não é isso? Isso, a gente trazendo para o estudo da Gênese, né, que a gente está discutindo, nós podemos dizer que a mediunidade ela foi revelada pelo Espiritismo, mas ela sempre existiu, né? Quando a gente vê lá os profetas, né? Quando a gente vê Moisés com várias vezes, né, que ele escuta ali orientações, né? Outras vezes os fenômenos materiais mesmo que aconteciam, né, das a vara lá virando serpente, tudo tem simbologia em tudo, mas assim, tudo isso que é inexplicável, ou a grande maioria assim que é trazido como milagre, a mediunidade explica. Seja mediunidade de efeito físico, seja clarividência, seja a, a psicofonia, né, que tudo indica que foi o que aconteceu aqui no Pentecostes, né, para essa mensagem chegar. Ou seja, a mediunidade ela sempre existiu, né, mas tinha um véu, né, que cobria o sentido de revelar que nós estudamos, né? Revelar é o quê? Tirar o véu, quer dizer, sempre existiu algo, mas que a gente não enxergava, não entendia como que é. Então é através do espiritismo, né, que esse véu da mediunidade é levantado. Mas a gente não precisa ficar, é, por exemplo, a gente não precisa comemorar o Pentecostes, falar, né, do trazer o Pentecostes para a religião, a gente não precisa disso, mas com essa revelação da doutrina espírita a gente consegue entender, né, o que era o Pentecostes. A gente consegue entender como que Paulo, né, viu Jesus ali na estrada para Damasco, né? A gente consegue entender como que Moisés recebeu lá os 10 mandamentos. Como que os profetas tinham, antes era tido como o quê? Como previsões, como pessoas privilegiadas. E agora não, a gente sabe que é um processo, né? São processos mediúnicos, cada um desses daí. Então, acho que fica é importante da gente entender isso, que a mediunidade ela foi revelada, né, com a doutrina espírita. Sempre existiu, mas foi revelada pela doutrina espírita. Sentido negativo também, né, gente? As chamadas bruxas, né, que eram queimadas, as pessoas que eram consideradas como feiticeiras, tudo isso, né, mediunidade. Incompreendida. Importante também a doutrina espírita vir explicando isso, né? Porque faz a gente ter uma ideia melhor, um julgamento melhor, um entendimento melhor das coisas, né? E parar com as segregações, por exemplo, que tinham, né? Segregações muitas vezes que convinham, né, para os mais interessados. Mas acho que a gente pode resumir assim: sempre teve mediunidade e a gente consegue entender ela a partir, né, do Consolador prometido. O próprio Cristo, né, fala isso. O Consolador prometido, né, que vai vir através do Espírito de verdade, né? E o que a gente já discutiu também, né, que esse aspecto consolador da doutrina espírita se dá principalmente pelo esclarecimento das várias coisas, né? A esperança da vida após a morte, as consequências, lei de causa e efeito. Então, consola porque esclarece, né, tudo para a gente e a gente consegue ter uma ideia melhor, então, de como nós vamos agir, né, com o que a gente tem que fazer ali ao longo da nossa jornada para ter uma consequência melhor, né, no futuro. Mas continuando aqui, gente, agora lá no Atos dos Apóstolos, né, no Pentecostes ainda. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão. Olha que interessante, gente, reunir, né? Então, enquanto, né, o diabolos lá é separar, né? A mensagem de Deus, ela reúne. Então, chamou atenção. Olha que interessante também, né? Porque na introdução da doutrina espírita no mundo, né?
usou-se, né, dos fenômenos das mesas girantes, né, dessas mediunidades de efeito físico, para chamar a atenção, para reunir, né? Então reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Ou seja, gente, uma mensagem que todos conseguiam compreender, né? É isso que acontece depois da vinda de Jesus. Enquanto antes tinha segregação, né? Só escribas, doutores da lei, tinham escribas, tinham acesso ali ao evangelho, interpretavam, né, da forma deles. Aqueles menos favorecidos não tinham nem chance, né, de aprender, tinham que seguir o que os outros entendiam. Então, depois de Jesus, essa mensagem ela é compreendida para todos, por todos, né, melhor dizendo. E quando nós conseguimos compreender, nós temos poder de decisão, nós temos poder de mudar a nossa vida. A nossa consciência vai agir de acordo com aquilo que nós entendemos e não com a opinião do outro. Então é mais um aspecto importante aí, né, da vinda de Jesus. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Aí vem falando as diversas nacionalidades aqui, né? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, todos tiveram a oportunidade, né, ali naquele momento, de ouvir as maravilhas de Deus. Importante, gente. Importante aqui, ó. Vamos pegar alguns exemplos, ó. Persas tinham religião própria, politeísta. Egípcios também tinham sua religiosidade politeísta. Romanos, árabes, muitos aqui que pensavam em Deus de forma diferente, que tinham religiões diferentes, que pensavam em vários deuses. Mas a mensagem do Cristo ela é tão inclusiva que ela é direcionada para todos, né? E é importante a gente frisar isso aqui porque hoje ainda a gente vê muito preconceito religioso, né? Então, para nós na doutrina espírita tem que ficar bem claro isso, né? De que a mensagem de Deus ela é uma só, né? Para todos. Às vezes ainda não compartilhamos, né? Com as mesmas opiniões de outras religiões, mas isso não é motivo para segregação, motivo para isolamento, motivo para preconceito, né? O Pentecostes aqui Pode-se deixa dizer, claro. então, que, Oi. pode-se dizer, então, que essa revelação veio de uma forma para unificar as religiões? Porque, como você está relatando aí, naquela época, cada um tinha seu segmento religioso de uma forma meio equivocada, mas, porém, com ideias diferentes, não é isso? Sim. Eu não diria que para unificar as religiões, mas para esclarecer, né, a todas as pessoas. Uma salvação, né? Porque o que acontecia? A maioria das religiões elas eram segregadoras, né? Era assim, ó, é a minha religião, é o meu Deus, é desse jeito, eu vou ser salvo e os outros não, né? E se a gente dominar um lugar que a religião é diferente, quem não quiser converter para a nossa, a gente mata. Então tinha um pensamento muito exclusivista de um Deus que favorecia só
aquele grupo, né? E a mensagem que Jesus traz é de um Deus que é pai de todos e que não exclui ninguém. Então, independente, né, do pensamento religioso, Deus vai acolher a todos. Em momentos, né, essa chegada, né, até a evolução de espírito puro, ela vai ser diferente porque depende do livre-arbítrio, né, e do que cada um faz. Mas o fato é que todos nós, né, em algum período do tempo aí no espaço, em algum momento nós vamos chegar, né, a esse patamar de salvação, de ser espírito puro em comunhão com Deus. As religiões, né, o que a gente vê hoje não é um processo de unificação de religiões, mas um processo de unificação de ideias, de fenômenos, né, que antes eram sobrenaturais, começarem a ser tratados como fenômenos naturais, né? Hoje a gente tem, inclusive, a ciência evoluída, né, ao ponto de poder ajudar a gente a ter essas ideias. Hoje nós vemos aí estudos científicos sobre o efeito da oração, né? As áreas do nosso cérebro que a prece ativa são áreas relacionadas com poder de decisão, áreas que são relacionadas com sentimento de esperança. Então a gente começa a ver isso até de forma material. Recentemente na USP, né, estudos comprovando ali o, o fenômeno mediúnico, comprovando assim, vendo é, características e semelhanças entre pessoas com mediunidade mais aflorada e outras não. Recentemente na própria USP, estudos confirmando a eficácia do passe, né, da imposição das mãos. Então, independente de religião, essas ideias de salvação, elas vão precisar ser aceitas, porque elas vão ser comprovadas, né? E isso a gente vê aqui no início, né, com essa difusão da mensagem, e hoje a gente vê essa mensagem se concretizando em fatos. Inclusive, a gente percebe, né? Eu, por exemplo, de vez em quando eu vou na igreja católica com a minha esposa, tem celebrações, né, de familiares, eu vou, não tem problema nenhum. E eu lembro da época que eu era católico, né, me intitulava como católico, ia à missa. Eu fico olhando, gente, o momento da homilia, né, que é o momento ali que o padre explica o evangelho, o tanto que evoluiu da época que eu ia, antes, são uns 20 anos atrás, para hoje. Isso num espaço pequeno de tempo. Então é uma transformação de pensamento, independente de religião. É isso que a mensagem de Jesus fala conosco, né? Inclusive um exemplo muito bacana é do Gandhi, né? Que era hindu, mas que conhecia a filosofia cristã e reconhecia os ensinamentos de Jesus como ensinamentos salvadores, né? Então não é a religião em si, mas é essa ideia de salvação, de esperança, de acolhimento. Acho que é isso que simboliza aqui. Finalizando, então, todos estavam pasmados e perplexos e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Aqui a gente percebe, né, gente, que a mensagem ela é direcionada para todos, mas também depende do momento de cada um para aceitar aquela mensagem. Alguns, né, se interessaram, ficaram curiosos, não negaram o fenômeno, né, entenderam ali o que aconteceu, participaram, mas outros simplesmente caçoaram, né? Estão bêbados de vinho doce. Caçoavam, mesmo estando ali, presenciando o fato, preferiram não acreditar e caçoar. Então, tem o elemento principal que é Deus, que dá as oportunidades para todos, né, que direciona essa mensagem para todos,
mas tem o momento, a outra parte complicadora, né, que é o ser humano, que dependendo do seu livre-arbítrio, vai aproveitar de um jeito ou de outro, né, a oportunidade. Gente, a doutrina espírita, então, né, essa maneira que ela é revelada para nós e que é trazida aqui na Gênesis, né, é uma mensagem, né, acolhedora, direcionada para todos. É uma filosofia, é uma ciência que, independente de religião, todas as pessoas deveriam, né, estudar, se interessar. Só que ainda o viés religioso da doutrina espírita prevalece mais, né, sobre os outros. E isso faz com que tenha, então, as discussões como se fosse só uma religião. E com isso gerando, né, segregação, gerando divisão, né? Mas até com esses avanços, né, que a gente vem acompanhando, avanços aí na ciência, né, que vão comprovar fatos que a doutrina espírita já explica, né, e que nós conseguimos aceitar e entender esse fato sem precisar de ver para crer, né, sem precisar da ciência revelar, ou seja, nós entendemos esses fatos através da filosofia, né, através do raciocínio lógico que Allan Kardec usa, através de experiências, talvez, né, com a mediunidade, ou simplesmente porque foi mais acolhedor e nos ajudou a melhorar a nossa vida de alguma forma. Mas a gente já aceita a mediunidade, a gente já aceita e entende o passe, né? A gente já aceita e entende a eficácia da prece, né? Inclusive é um dos títulos aí de um subitem de um item do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já entende isso só com a filosofia e a maneira que Allan Kardec utilizou para trazer essa mensagem para nós. Outras pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade ou que tiveram e recusaram, elas vão aprender, né? Porque isso já está sendo comprovado como fato. E aí não vai ter como negar o fato, porque a ciência vai comprovar. Então, a doutrina espírita, essa maneira que ela é trazida, né? Olha só as coincidências, né? Vários discípulos falando em várias línguas, coincidências ou não, né, gente? Vários discípulos ali falando em várias línguas por diversos espíritos e trazendo uma mensagem que todos conseguiam compreender. Doutrina espírita, gente. A mensagem dos espíritos vinda ali de Paris, dos Estados Unidos, da Noruega, de vários países da Europa, que Allan Kardec fez esse trabalho de coletar essa mensagem, e essa mensagem vinda, né, de uma forma padronizada, de uma forma que dava credibilidade ao fenômeno, e uma vez compilada, né, nas obras básicas da doutrina espírita, sendo acessível para todos, independente de religião. Uns aceitando, né, entendendo a mensagem, outros curiosos, o que é isso, como é que isso acontece, né? Viu o fenômeno, mas ainda não se convenceu, mas está curioso em entender, e outros que simplesmente veem o resultado e caçou. Então, achei que foi muito válido, né, essa comparação aí desse item 51 da Gênese com essa passagem do Pentecostes, porque traz muito da para nós, né, da missão, né, da doutrina espírita como terceira revelação. É de acolher, de salvar, de trazer esperança e principalmente ser uma mensagem direcionada para todos. Alguém quer completar, comentar, falar alguma coisa aí, gente? Como já são 15 horas, hoje a gente não vai fazer o Gênesis, né? Até porque a gente fez essa reflexão mais um pouquinho mais aprofundada, né? Do Pentecostes aqui. Mas achei que foi bastante válido essa comparação. Deu para entender?
Para mim ficou bem claro. Sim. Mais uma vez fala da nossa responsabilidade, né, com a nossa melhoria ao nosso redor. É isso aí, é assumir. Exatamente. E uma oportunidade, né, gente, para todo mundo, né? Eu acho que o que eu achei mais interessante, né, dessa comparação é isso, que a doutrina espírita ela tem esse papel, né? Tem esse papel de ser acolhedora, de ser esclarecedora, né? Esclarecedora e acolhedora ao mesmo tempo. Eu acho que é isso que é essa linguagem unificada que serve, né, para todos ali, que podem, né, que escutam, né, ou que de alguma forma interagem ali com a doutrina espírita. E renova também, né, Tiago, porque pelo que a gente vê, a Páscoa, o Pentecostes, tudo era renovação. E a doutrina espírita, por mais que vem nos esclarecendo, consolando, ela sempre nos renova. Exatamente. E também, né, gente, antes de Jesus, né, confusão, Torre de Babel, ninguém se entendendo, né, mensagem particular ali, ideia única, egoísmo, né, separação, né, depois de Jesus, o quê? Pentecostes, né, união, salvação, né, sem segregar ninguém, né, então realmente é muito, muito bacana. Bom, se não tem mais comentários, eu vou encerrar com a nossa prece. Vamos então agradecer a Deus a oportunidade bendita em que mais uma vez estivemos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz, a sua paz continue conosco, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa vizinhança, nossa casa do caminho, abençoe todo coração que sofre, Senhor, com a miséria, com a fome, com o ódio. Que essa energia renovadora, essa mensagem acolhedora e de salvação possa de alguma forma ajudar a todos os mais necessitados e que nós também, Senhor, possamos de alguma forma ser instrumento da vossa paz, do vosso acolhimento, da vossa salvação. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pessoal, boa Que assim tarde seja, para uma ótima todos, bom semana fim de para semana. todos. Boa tarde, que assim seja. Assim Obrigado, seja. até semana que vem. Assim